Está começando mais um episódio do Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. É comum perceber na arte a inserção da criatividade, não é mesmo? Mas será que justamente por esse motivo não há uma cobrança maior para esses profissionais em ser criativo o tempo todo? Eu sou a Isa. E eu sou a Andrea e esse é o Inspiradas Podcast. E hoje, no nosso tema, nós vamos falar sobre a criatividade aplicada nas artes, mas em especial na maquiagem artística. A nossa convidada é formada em desenho industrial, programação visual pela Universidade Positivo e teatro pela Cena 1. Living Woman sempre foi apaixonada por cores e formas. Desde muito cedo, a arte se fez presente em sua vida. Autodidata, busca o aprimoramento de suas técnicas observando diferentes artes e artistas. É fundadora da Lilarte Maquiagem Artística, também é atriz, figurinista, aderecista, cenógrafa, diretora de teatro, professora de maquiagem e designer. E como esse currículo ainda continua, o seu trabalho já foi premiado diversas vezes, sendo 2 com o troféu Gralha Azul. Também foi finalista do reality show Cinelab Aprendiz 2, além de ter o título de Miss Zombie Walk Curitiba 2015 e o prêmio Avon de maquiagem em 2019, sendo este o Oscar da maquiagem no Brasil. Seja bem-vinda, Lívia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz mesmo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Que legal, a gente devia ter esticado um tapete vermelho aqui, né? A pessoa já ganhou um Oscar. Eu também acho. E a gente tá aqui, nossa, que honra, maravilhosa. Ela foi Miss e ganhou o Oscar. Isso é muito bom. Eu brinco que meu sonho sempre foi ser Miss. Agora eu sou Miss, né? Miss Zumbi, ninguém sabe, mas eu sou Miss, eu tenho uma coroa. Muito bem. Ai, que legal. Então, vamos começar nosso bate-papo de hoje. Então, Lívia, na nossa primeira pergunta, eu quero saber de você, assim, como artista, e que tem tantas facetas, né? Como que você vê a criatividade nos seus processos de trabalho, né? Como que você pensa no seu processo criativo, constrói seu processo criativo, em especial das maquiagens artísticas? Eu acho que a gente tem que estar ligado muito no nosso entorno, né? Porque o tempo todo a gente tem referência para poder criar alguma coisa. Você tem que estar aberto para poder receber essas referências. E as minhas referências, elas vêm de todas as áreas, desde a natureza, de pinturas, quadros, música, tecidos, estampas, enfim, carros, de tudo um pouco, animais. Então, e daí começam algumas coisas assim para me inspirar. Então, normalmente existe um tema, vamos dizer assim, o meu próximo projeto, seja ele para portfólio ou para trabalho. Vamos dar um exemplo aqui. De um último processo que eu fiz agora, que era um tema livre. Aí o Jesus, é o pior tema que existe, né? Aí eu comecei, uma das ferramentas, não sei se dá para citar, mas uma das ferramentas que eu gosto muito é o Pinterest. Então, ele tem inúmeras referências de diversas áreas e ele vai filtrando de acordo com coisas que você já salvou. Então, são coisas que eu gosto. Então, eu comecei a rodar assim e, de repente, caiu ali numa abelha. Deu pronto, vou fazer insetos. Tá, decidi o tema, insetos. Daí eu começo a buscar pelo inseto real, no caso. Vamos falar assim, não cartoon, não desenho, nem nada. Aí eu começo a salvar os meus favoritos. Aí eu vou indo pelas... cada vez me aprofundando mais. Texturas de insetos, cores de insetos. Aí eu vou indo e vou criando. Depois que eu tenho todo esse briefing, aí eu pego o papel e o meu lápis e eu começo a desenhar. E eu vou lá e começo a esboçar, juntando todas essas ideias que eu tive para unir em uma maquiagem só. E depois eu digitalizo, eu tenho todo esse trabalho porque eu gosto do trabalho manual, de pegar o lápis e desenhar. Mas hoje em dia tem uma galera que trabalha já com desenho digital, né? Então que pega a canetinha ali, a tablet e já vai desenhando, ilustrando e colorindo. Mas o meu trabalho primeiro eu pego o lápis, desenho, faço todo o sketch, né, no caso. E aí eu digitalizo e daí de lá eu jogo no Photoshop e começo a brincar com as cores, com as possibilidades de cores, quando
eu tenho mais tempo, eu pego o próprio lápis de cor mesmo, ou aquarela, ou seja como for, e eu vou brincando. Faço várias cópias e tenho uns 10 croquis do mesmo com possibilidades de cores. E assim vai. Olha só que legal. Não, e percebam, vocês que estão nos ouvindo, que antes dela pegar o lápis para começar a desenhar, ela tinha feito toda uma pesquisa, né? A nossa vida criativa é muito baseada nisso, né? De buscar, construir repertório, referência. A gente não consegue desenvolver nada sem primeiro construir essa bagagem, né? Sim. E uma questão também que eu acho muito bacana, por isso que é importante você ter um tema, ter definido um tema. Quando você não tem um tema, eu quero criar alguma coisa, não sei o quê, né? Fica muito no avulso, você começa a pensar em muitas possibilidades e você não foca. Então, quanto mais possibilidades você tem, mais perdido você tem, maiores são as chances de você ter um trabalho muito sujo, vamos dizer assim, que você não vai entender o que você está fazendo. Quem dirá o público. Sim, é verdade. Então, você tem que definir o que você quer fazer. Ok, vou fazer isso. Achei esse tema. Uma coisa que eu gosto bastante é de ir em armarinho. Porque aí eu olho aquela quantidade de pedraria, e laços, e fitas, e tecido, e papel, e não sei o quê. E tudo isso começa a me instigar em ter possibilidades até mesmo de criar um adereço, de criar um figurino, de criar alguma coisa extra para esse personagem. Então, isso daí também é bem legal. Ela tá parecendo a menina da série lá do xadrez, sabe? Que já vai jogando o xadrez na imaginação pra depois jogar efetivamente. Menina, mas é tipo isso mesmo. Eu super me identifiquei quando assisti o filme. Porque quando eu adoro participar de desafios, porque isso me instiga a criar. Então a minha criação fica num nível absurdo. Então isso é muito legal. Mas o que eu faço? Eu tenho a ideia, dou uma pesquisadinha ali na internet e vou dormir. Que ótimo, ótimo. Que aí, no meu sonho, não sei como funciona para vocês, mas o meu sonho me intui e me leva muito para um caminho certeiro. E aí, quando eu já acordo assim, pronto, é isso, entendeu? Então, me facilita bastante a vida quando eu durmo. Às vezes eu tô em crise de criatividade, eu falo, vou dormir, preciso dormir. Enquanto isso, a gente na faculdade, né, André, virando noites. Sim. Sem dormir, fazendo trabalho. Depois a gente ficava em crise, porque meu trabalho não ficou tão bom. Tinha que ter dormido. Exatamente. Muito legal, muito legal. E, Lívia, como que você se sente em relação a cobranças do tipo, né? Você falou que você gosta de participar dos desafios para ser instigada e tudo mais, mas de alguma forma você se sente cobrada para ser criativa no ambiente que você atua, assim, de isso às vezes gerar um tipo de pressão para você? Eu, na verdade, há um tempo atrás, há uns anos atrás, graças a Deus, eu tive esse insight de ter a obrigação de criar algo legal uma vez por mês, pelo menos. Então, algo que me tire da minha zona de conforto uma vez por mês, nem que seja para portfólio. Então, isso já virou uma rotina para mim. Porque quando eu me inscrevi na primeiro Prêmio Avon de maquiagem, que foi em 2016, eles pediam comprovações e trabalhos profissionais, com fotos profissionais, com tudo assim profissional, em alta resolução. E eu falei, gente, eu não tenho nada disso. Então foi aí que eu comecei, ok, Lívia, vamos começar a produzir, vamos começar a fazer umas coisas legais para você ter. Então é extremamente importante para o artista, principalmente da maquiagem, ter esse repertório, ter essa bagagem para poder mostrar para as pessoas o que você faz. Não deve ser algo ruim, não deve ser uma cobrança. Sim, essa cobrança existe, mas não deve ser algo considerado como uma pressão negativa, e sim algo positivo, porque se você precisa ter isso para mostrar para as pessoas o que você pode e sabe fazer. E a maquiagem, se você não tiver um bom fotógrafo, uma boa iluminação, não valeu de nada você ficar ali 2, 3, tem gente que fica 18 horas maquiando. Para que você vai ter todo esse trabalho para não ter um registro, sendo que depois a pessoa vai lá tomar banho e tirar tudo? Eu me sinto hoje cobrada em querer inovar, em querer fazer coisas que só a foto não resolve, não atinge mais tanto
um público que eu gostaria de atingir. Então, eu me sinto na obrigação de produzir um material, um conteúdo, né, que seja precioso para poder distribuir. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando dessa cobrança ser positiva. Eu acho que até ali, quando você participou do CineLab, foi uma questão que te ajudou, não foi? Essa cobrança positiva de criar uma coisa legal, porque no CineLab era assim... É uma loucura, loucura, meu Deus do céu, se você quer se enfiar numa, como que é, vida louca, vá pra lá. Porque, como que funcionava? Primeiro tiveram os inscritos, né, que participaram, e eles selecionaram, agora nem lembro mais, acho que foram 25, e aí eles filtraram 5 para cada equipe. Daí no primeiro dia eles já eliminavam 5. E todo dia, cada gravação, cada episódio, eles davam um tema que a gente não fazia a menor ideia de que tema era, fora que você já estava numa equipe de pessoas que você nunca trabalhou na vida. Então, tem de tudo, né? Ou o santo bate, ou o santo não bate, por aí vai, você tem que se virar nos 30. E eles davam tema, você tinha que pensar no roteiro, tinha que ter 3 planos, 3 cenas, começo, meio e fim, tudo muito rápido, tinha que ter cenário, figurino, adereço, maquiagem e o principal, o efeito especial. Tinha que ter aquele efeito e tinha que ter o efeito surpresa que eles lançavam 1 hora antes de acabar a prova. E realmente eles cumpriam o tempo. Se era 1h30 de prova, era 1h30 que você tinha para fazer tudo, ter todas as ideias e fazer acontecer e ainda entregar um pilotinho ali de minutos para eles julgarem se você segue ou não. Então, realmente, foi muito rock and roll. Teve esse episódio do ET que a maquiagem, eu comecei a improvisar e criar um monte de coisa e de repente um dos diretores olhou assim, meu Deus, foram 15 minutos de prova e a Livin já terminou a maquiagem. Vocês têm que ir lá assistir, tá passando no Sci-Fi, corre lá. Ai, queremos, tá na lista. E já que a gente está falando aí do CineLab, Livin, pensando também, não só lá no CineLab, mas nessas outras experiências onde você teve que ter uma habilidade, uma agilidade, né, para criar, você teve algum momento de bloqueio criativo nessas competições, ou até mesmo em outras produções do seu dia a dia, assim? Daí me diz também como é que você fez para superar esse bloqueio criativo, que também, né, às vezes pega a gente desprevenido, assim, né? Bloqueio criativo, na verdade, sempre acontece, né? Então, eu fico feliz da vida quando a ideia já vem de imediato, mas rola por vários motivos. Estresse emocional, você tá muito cansada, quando você precisa dormir, tá fazendo alguma dieta ou brigou com alguém, tem um prazo de entrega de algum trabalho sinistro, rola, porque a gente é humano e não tem como, né? E eu tive alguns momentos assim, inclusive nessa última competição que eu participei. Teve uma situação em que eu me vi assim, ok, e agora? O que eu posso fazer? Tipo, eu comecei a ser meio tesourada, assim, tipo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Gente, o que eu posso fazer, então? E isso começou a me gerar esse estresse, né? Daí eu relaxo, eu tento meditar, é meio doido falar, mas é real, eu tento dar uma meditada e ficar mais zen, tento me tranquilizar. Até o último prêmio Avon que eu participei, que inclusive eu ganhei, eu tava numa pressão, assim, psicológica, o Eric, meu bebê, né, no caso, com cólica e dor de dente, meu Deus do céu, e eu não conseguia, eu lembro que ele tava chorando, assim, no chão, eu olhei pra ele, meu filho, pelo amor de Deus, me inspire, olhe pra mim e me fale o que eu posso fazer. E daí é uma coisa que vem do divino, assim, do cosmos. Por exemplo, quando eu peço, eu tenho uma conexão muito grande, assim, não sei quão religiosas vocês são, mas eu sou. Então, eu oro, eu peço inspiração, eu peço ao meu anjo da guarda que me ilumine, que me intua, me leve para o melhor caminho. Então, eu acho que todo mundo pode buscar essa intuição da forma que achar melhor. Eu faço isso, achem brega ou não achem, é assim que eu faço.
Gente, então é bem Ótimo. brega também, né? Se for pra ser brega assim, a gente é muito brega. Porque nada mais justo que pedir para o criador inspirar a gente a criar, né? Com certeza. Muito legal. E Lívia, sobre como que você faz assim para estimular sua criatividade? Eu gostei bastante dessa dica que você já deu de fazer altos desafios, assim, de uma vez por mês fazer uma coisa de tirar da zona de conforto. Eu já vou, inclusive, anotar essa aqui para incluir nas minhas dicas. Eu gostei ali. mais de ir no armarinho. É, ótimo. Na verdade, eu gostei mais de dormir. Gostei mais da dica de dormir. Mas além da dica de dormir, de ir no armarinhos, ver fita e pedrinha, e de fazer esses altos desafios, que outras dicas, assim, você pode dar pra galera ser mais estimulada com a sua criatividade? O que eu faço, na verdade, é assim, porque eventualmente a gente tá em situações inesperadas e vê uma coisa aleatória e, nossa, aquilo podia ser aqui, não sei o quê, né? E isso, eu pego meu celular e eu tenho uma lista, o que fazer? E aí eu vou anotando, assim, eu tenho uns 30 itens. E nisso eu já vou anotando e lá mais pra frente, um dia quando eu tô sem ideia do que eu quero criar, eu vou lá e consulto essa lista. Então, eu tô sempre colocando coisas nessa minha lista, por menor que seja a intensidade, a proporção do que eu quero fazer. Enfim, em algum momento aquilo vai acontecer e vai me levar para algum lugar. E isso me favoreceu em alguns momentos, inclusive em competições, que eu estava completamente sem ideia nenhuma do que fazer. E aí eu olhei a lista, olha, isso aqui se encaixa no tema, bora fazer. E Muito também legal. croquis, que aí eu tenho ideias e eu tô com um pouquinho de tempo livre, vou lá, pego meu caderninho, meu dossiê, e começo a fazer um desenho. E aquilo também, já peguei vários desenhos, ilustrações que eu tenho feito e vou aplicando em designs e maquiagem, que inclusive também já fui selecionada para competições por conta desses designs. Olha, assim a gente vai. incrível, muito legal, gente. Então, já abre aí no seu celular uma listinha, começa a seguir essa dica aí da Livian, que eu vou levar essa também. Na verdade, né, Andréia, esse nosso podcast um dia estava numa dessas listinhas que a gente fez em algum momento do passado, né? Então, como você mesmo falou, né, Livian, a gente tá... Um dia ela sai do papel, um dia dá certo. Exatamente. E só para completar uma coisa que meu marido falou para mim, porque eu tenho um projeto aí muito legal que eu vou começar a fazer em breve, que eu tava protelando por conta de querer fazer ele muito profissional. Aí eu comecei a falar, gente, olha isso. Eu fico me boicotando para querer fazer uma coisa incrível e sensacional e não faço, né? Porque eu não tenho tempo de chegar ao nível que eu almejo. Aí o Rô falou uma coisa assim, Living, a perfeição é a melhor amiga da procrastinação. Então, se você tem uma ideia, por mais que você não faça do jeito que você quer fazer, faz. Porque aos poucos você vai moldando e vai tornando ela, melhorando e por aí vai. Pelo menos ela saiu do papel e aconteceu. Então, essa ideia que eu tenho, que eu queria tanto fazer tão redondinha, eu já abstraí. Eu já quero fazer agora, vou fazer, azar, vamos lá. Vamos ser ridícula. É isso aí, é o famoso feito é melhor que perfeito, né? Exato. Outra dica, no caso, que eu já percebi comigo mesma, é que às vezes a gente faz alguma coisa óbvia, né? A gente quer fazer algo extraordinário. Só que para chegar no extraordinário, você tem que fazer o óbvio. Então tem um maquiador X que eu admiro, e ele fez aquela maquiagem. Às vezes eu quero me inspirar naquela maquiagem para fazer outra, mas eu não tô conseguindo porque eu preciso passar pelo processo de copiar ele. Nem que seja para mim. Eu preciso copiar para ter experiência de fazer igual para ver se eu consigo. Depois eu vou moldando e criando outras coisas. Então essa é outra questão também. Às vezes a gente quer só criar algo novo, não, copie um pouco. Sim. Também é bom. Sim. Dê o crédito à pessoa, da pessoa que você se inspirou. Mas copiar faz bem, faz você crescer, faz você evoluir, faz você treinar, praticar, para mais para frente começar a criar as tuas coisas. Inclusive, coincide com um comentário de outro entrevistado nosso, né? Que foi o Leandro, que ele falou muito sobre isso, que
Até você chegar na inovação e na criação de algo realmente novo, você precisa repetir, você precisa buscar referências, você precisa copiar, né? Você precisa fazer várias coisas, né? Até chegar nessa nova criação. Então, muito válido, né? Copiar, às vezes, não copiar, né, no sentido mal da palavra, né? Vamos já É que tem ver, pessoas mas mal intencionadas. Eu tô falando copie, de mas deu isso, crédito. exatamente, copiar, nem que seja para treinar uma técnica, né? Vamos copiar um trabalho da Living para eu treinar minha técnica de maquiagem. E a partir daí você vai se desenvolvendo, né? E é legal também pro artista que tá sendo copiado saber que você tá inspirando outras pessoas. Então, por isso que eu falo dar o crédito. Eu dou crédito a muitas pessoas que eu me inspiro, então eu acho que é válido. É verdade. Eu tô fazendo um curso de ilustração agora, né, com o Hiro Kawahara, e tem uma das técnicas que a gente vai fazer no curso, que ele já comentou com a gente, que é o tal do Master Copy. Você pegar um ilustrador que você gosta muito e tentar refazer a ilustração dele ali, né? E é muito interessante porque justamente o fato de você aprender a observar qual foi a técnica que ela usou, como que ela resolveu aquilo, como que eu resolvi essa posição dessa mão, esse braço virado. Aquela pessoa, ela já passou por um processo para chegar naquele resultado. E você fazer isso, você pode desconstruir esse processo e daí você se adapta para o seu processo. Né? Então, que nem você falou, eu vou copiar uma maquiagem, daí eu vou aprender o que ele fez, quantas camadas lá ele teve que fazer, não sei o quê. Então, daí você olha e fala, eu não faço assim, eu faço do outro jeito. Mas esse jeito que ele fez já me deu uma ideia de fazer uma outra coisa, né? Então, você vai construindo outras coisas com aquilo que já foi construído. Aquele tal do subir no ombro de gigantes, né? Então, você vai pegando os degrauzinhos que já foram construídos ali pelas outras pessoas e vai indo além. Mas sempre com esse cuidado, né? Eu acho que muito importante essa parte para os estudos, para quando a gente está treinando, para quando a gente está aprendendo, e sempre colocar crédito, né? Agora que eu tô começando a fazer umas ilustrinhas ali de vez em quando, daí eu posto no Instagram, eu já posto, eu já fiz um master copy desse cara aqui, dessa moça aqui e tal, não sei o que. Sensacional. Living, e sobre mitos e mentiras? Você já ouviu alguma coisa, assim, algum comentário, algum questionamento sobre a maquiagem artística que você teve que parar e dizer, não, isso aqui não é verdade. Do tipo assim, é muito fácil fazer maquiagem artística. Maquiagem artística não precisa de processo criativo. Teve alguma coisa assim que você, algum comentário, às vezes alguma, sei lá, reportagem, que você refletiu e falou, não, pera, não é bem assim que as coisas acontecem. Na verdade, eu já me questionei nisso muitas vezes. Porque são vários pontos. O primeiro existe uma técnica? Existe. Mas a partir do momento que é a arte, tem a liberdade de expressão. Então, você pode fazer do jeito que você quiser. Então, mesmo a maquiagem social, me questionei muitas vezes por conta dessas tendências e tudo mais. Que, ai, meu Deus, eu faço errado. Ai, meu Deus, eu tô fazendo errado no cliente. Não é errado. É o meu jeito. Então, se funciona para mim, se funciona para o cliente, tá certo, não tá errado. Então, é tudo uma questão de gosto. E aí existe também a questão do saber, eu acho que a técnica que é importante as pessoas saberem, porque elas vão aprender a aplicar o produto da forma correta, que não fique borrado, que não fique manchado, que não saia com facilidade. Então, por isso que é importante você aprender a técnica. Depois, o que você faz com isso, aí é com você. Daí não existe o certo e errado. Existe a linguagem do artista. E o cliente que gosta da linguagem do artista. Então, tanto para maquiagem social quanto para maquiagem artística. Isso é muito válido. Eu dou cursos de maquiagem e eu sempre posiciono isso. Gente, eu estou ensinando a vocês a técnica. E eu ensino o que eu sei fazer, como eu acho bonito. Mas não tá errado e não tá feio o que você tá fazendo. Porque você tá fazendo do jeito que você tá fazendo, do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Então, eu acho que isso também é muito precioso também. Um professor, instrutor, saber entender isso. Senão ele vai virar um mero reprodutor, um mero, copião. Então, você tem que dar essa liberdade, essa autonomia pro aluno, pro artista,
saber que ele pode criar alguma coisa, né? Que dá esse empurrão, dá esse estímulo de que ele vai aprimorar a técnica dele. Então, eu falo sempre assim, olha, isso que eu estou ensinando para você hoje, que faz 2 horas que você está fazendo, eu faço já há 15 anos. Então, você tem tempo ainda para aprimorar. Você tem tempo para explorar, para criar coisas novas. Então, eu acho que a técnica tá aí, gente. Tem, principalmente agora com a pandemia, uma galera colocou conteúdo extremamente interessante na internet. Então, você pode pegar da forma que você achar melhor, ou numa aula particular presencial, ou numa aula particular online, ou em vídeos mesmo na internet. Eu acho que é isso. Não existe muito essa questão de mito. Mito é você falar que o que o cara fez ali é errado. Ele faz o que ele quer, ele tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quiser, entendeu? Aí é do teu gosto, de gostar ou não, aprovar ou não. Mas aí tem gente pra caramba, né? Nem sempre a gente vai fazer coisas para agradar todo mundo e a gente tem que saber disso. Aí tem outra frase que eu gosto bastante, que é: a partir do momento que você cria algo novo, você tem que estar preparado para ser copiado. Então, você vai batalhar para criar, para ter algo, para ter a tua linguagem, para ter a tua originalidade. Então, esteja preparado também a instigar, a inspirar e ser copiado. Não vá depois querer ficar, né, brigando e falando, estão me copiando. Que bom! Fique feliz. Mas essa história de mitos e verdades, enfim, eu acho que é mais isso mesmo. Cada um tem que acreditar mais no seu próprio, na sua convicção, no seu pulso e se dedicar. E não adianta você só achar que sabe. Hoje em dia também tem muita gente que acha que sabe, nunca estudou. Só porque gosta um pouquinho de fazer uma coisa, começa a fazer e, enfim, vai estudar um pouquinho, vai para ter a certeza, né, de que tá fazendo dando o seu melhor, né? Bom, gente, então a gente já tá chegando no final. Poxa vida, não acredito. A gente poderia ficar muitas horas e horas e horas conversando com essa linda, maravilhosa que tá aqui com a gente. Então, Livi, pra fechar, vamos lá. Vamos ver como é que você vai completar essa frase maravilhosa. Então, maquiagem artística e criatividade caminham juntas. Ai, olha só, já dá pra te contratar pra fazer slogans e... Sim. Bom, gente, então esse foi o podcast Inspiradas com Living Human, esta maravilhosa. Muito obrigada, Living, pela sua presença, pela sua disposição de estar aqui com a gente nesse dia. Gente, obrigada a vocês, de verdade. Foi muito gostoso, foi um prazer. É sempre bom falar um pouquinho para as pessoas também poderem se inspirar, né? E crescer e criar cada vez mais criatividade. É isso aí. Então, gente, temos muito mais conteúdo sobre criatividade em nossos canais. Sigam lá, @estudio.lumina. E fiquem por dentro dos nossos insights e conteúdos. Se também quiserem acessar o nosso blog, é só entrar lá em estudiolumina.com.br. Também sigam a nossa querida convidada, Living Human, no perfil profissional dela, que é Lilarte, com 2 L's, maquiagem. É isso mesmo, gente. E agora a nossa música de encerramento. Bruxa de Blair. Pronto, Ronaldo.